Muito bem, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do módulo Relacionamentos, Vida Cristã, e a gente está na aula 6, onde a gente vai falar aos pais. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem também. Vamos diretamente para Efésios capítulo 6, quero ler o verso de número 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, a gente está sempre partindo de Efésios, e essa é a primeira palavra. Diz que os pais não devem provocar a ira aos vossos filhos, mas criá-los na doutrina ou na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 21, diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, nós estamos aqui com duas palavras do apóstolo Paulo para os pais. Nós vimos na aula anterior que a preocupação bíblica no relacionamento familiar para com os filhos é que os filhos obedeçam aos seus pais. Agora, repare que, segundo Efésios capítulo 6, verso 4, e Colossenses 3, verso 21, há uma preocupação em que os pais tratem adequadamente os seus filhos. Em Efésios vem dizendo de forma a não provocar ira nos filhos. E em Colossenses, não irritar aos filhos. E nos parece, então, que esta é a preocupação principal do apóstolo Paulo no Novo Testamento, nas suas orientações, nestas duas orientações para com os pais. Ter uma educação, um tratamento para com seus filhos, um tratamento adequado. E ele tem uma preocupação dupla em Efésios. Ele tem uma preocupação positiva e negativa, ou a preocupação com algo positivo e com algo negativo. A preocupação com algo negativo é exatamente o que acabamos de falar: não provocar a ira, não provocar, não despertar algo, não suscitar algo ruim, um comportamento ruim nos seus filhos. Ok? E, em segundo lugar, vem uma oração adversativa a essa, ou seja, opositiva a esta. Ao invés de você causar algo negativo no seu filho, ao invés de você provocar algo negativo a seu filho, você deve criá-lo na doutrina e na admoestação do Senhor, na disciplina, na correção do Senhor. Ok? Então, em Efésios 6, há esta dupla apresentação, essa dupla preocupação. Não provocar algo ruim e construir ou
prover uma educação construtiva positiva. Já em Colossenses 3, novamente existe uma preocupação em não causar, não desenvolver uma reação negativa no filho ou nos filhos. E já em Colossenses, o apóstolo Paulo traz uma explicação, uma finalidade para este mandamento, para esta instrução. Não irritem os seus filhos, os vossos filhos, para que eles não desanimem, não percam o ânimo. Então, nos parece muito marcante nestas duas instruções paulinas que o foco da doutrina, do relacionamento familiar no que tange aos pais, é a preocupação com a vida emocional dos seus filhos, com a formação do seu caráter e de forma mais tônica a vida emocional dos filhos. Ele destaca a provocação da raiva, da ira, da irritabilidade ou nervosismo, e isto com uma consequência muito danosa para a vida deles, que seria um desânimo. Então vamos lá, vamos nos deter um pouquinho aqui nessas primeiras considerações. Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está preocupado em que os pais tenham uma gestão, um comportamento, um relacionamento para com seus filhos, de tal forma que eles sejam educados, orientados, tratados de maneira a serem bem-sucedidos emocionalmente, de forma que eles não apresentem irritabilidades, problemas emocionais decorrentes de uma má gestão, de uma má educação. Tá certo? Então, vamos deixar isso bem marcado aqui. Responsabilidade dos pais, cuidar da vida emocional, da formação emocional, caráter dos seus filhos. Vamos aqui imaginar quantas coisas hoje nós poderíamos dizer que nós somos reflexo, somos fruto, somos consequência daquilo que aconteceu conosco dentro da nossa casa paterna, a partir do que os nossos pais nos ministraram ou deixaram de ministrar. É exatamente esta a preocupação que o apóstolo Paulo está tendo aqui, de nós não provocarmos comportamentos, reações negativas nos nossos filhos. Antes, pelo contrário, de nós nos apresentarmos de uma maneira positiva, instrutiva, de tal forma que eles desenvolvam um bom ânimo, uma energia capaz deles seguirem. Então, muitas vezes os pais têm comportamentos desanimadores frente aos seus filhos
e para com os seus filhos. Muitas vezes os pais usam de tratamentos desrespeitosos, inadequados, malignos no seu ambiente familiar. E isso causa o que nós vimos aqui destacado, um sentimento de revolta. Muitos filhos hoje estão revoltosos, revoltados, e os pais ficam perguntando: por que meu filho é tão revoltado? Essa pergunta, ela deve seguir uma bússola ou um caminho. Você quer saber a resposta disso aí? Por que seu filho é tão revoltado? Por que sua filha é tão rebelde? Por que seus filhos são tão irritados? Você deve fazer a pergunta apontando para o seu próprio lar e, sobretudo, para o seu comportamento como pai ou o comportamento do casal frente à educação, frente à gestão destes filhos. Tá certo? O que nós queremos dizer é que, muito embora nós entendamos que cada indivíduo tenha uma inclinação, uma personalidade, por isso que a gente encontra um filho que tem uma personalidade completamente diferente do outro, muito embora educado debaixo da mesma gestão, da mesma paternidade e maternidade, nós entendemos, nós sabemos que a forma com que estas inclinações serão encaradas, abordadas, cultivadas ou desmotivadas ou desconstruídas, é que vai determinar o sucesso desse indivíduo em grande parte da sua existência. Então nós estamos tratando de algo extremamente importante. Nós estamos falando da gênese ou da construção fundamental das primeiras referências e das primeiras experiências que o indivíduo vai ter de forma fortíssima na sua vida, que é dentro de casa, e que é com o seu pai e com a sua mãe. Isso é um assunto muito profundo, isso é um assunto muito extenso, isso é um assunto que às vezes é difícil até da gente conseguir rastrear. Mas é fato que, e consenso, que as maiores, ou a maior quantidade de neuroses que os adultos possuem, elas têm o seu início, a sua formação dentro do contexto familiar paterno. E isso traz para nós que somos pais uma responsabilidade muito grande, porque nós entendemos a palavra do Senhor, que diz, o salmista, o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, são presentes do Senhor, e nós temos uma responsabilidade muito grande de administrarmos esta herança. E muitas vezes nós não fomos preparados ou bem preparados para isso, muitas vezes nós não nos atentamos para isso, muitas vezes nós prevaricamos a esse respeito. E eu acredito que esse estudo seja uma oportunidade para nós revisarmos isso, para nós observarmos qual tem sido a nossa postura frente aos nossos filhos. Que tipo de reações, que tipo de comportamentos nós temos gerado em nossos filhos. Hoje nós temos percebido muitos pais que têm se comportado, às vezes, e eu acredito sinceramente que
na esmagadora quantidade das vezes, a gente faz isso, os pais fazem isso, com muito boa intenção. Mas a gente percebe, às vezes, um aleijamento, um comprometimento das faculdades emocionais dos filhos por conta de comportamentos dos pais. Superproteção, por exemplo, muita complacência, falta de disciplina, falta de diálogo, etc. E a ausência da disciplina, a ausência do cuidado maternal e do cuidado paternal, da instrução materna, da instrução paterna, gera uma lacuna, um vazio, que onde se desenvolve a revolta, a raiva, a rebeldia e o enfraquecimento do ser. Quando lá em Provérbios a gente lê que quem poupa a vara aborrece o seu filho e irrita o seu filho, a gente entende então, esses dois textos que nós acabamos de ler, que a ausência paterna, a ausência materna, a falta de cuidado devido, a falta da devida instrução, a falta do acompanhamento devido àquele rapaz ou àquela moça, aquele menino ou aquela menina, abre uma porta, abre um vazio, abre uma câmara de desânimo, há uma câmara de vazio onde o emocional não será instruído, tratado, firmado. E o que nos parece bem claro, é que o apóstolo Paulo está dizendo que esse vazio vem pela falta da instrução na doutrina e na admoestação do Senhor. Repare o que diz aí no versículo 4 de Efésios 6. Não deixem esse vazio, não permitam que isso aconteça, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, uma ação passiva dos pais causará esse vazio e esta reação nos filhos de ira, de irritabilidade, de vazio, de desânimo. Isso só pode ser evitado com uma ação ativa, com o protagonismo da família, no que se refere a pai e mãe. Você deve criar os seus filhos com princípios, com doutrina, com valores. E isso deve ser feito o mais tenramente possível, mas desde bebezinho, você já deve passar valores. A Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo é um filho que envergonha. O filho precisa ser tratado, educado, disciplinado, cuidado, para que nada venha substituir essa doutrina e essa educação. Então, repare bem, o pai e a mãe precisam ser protagonistas, precisam ser ativos nessa educação, você precisa ser intencional na sua educação com seus filhos e não meramente uma figura, um personagem ali decorativo.
você precisa ser presente, você precisa ser incidente sobre as fases, sobre a caminhada dos seus filhos. Você vai fazer isso de uma maneira direta, ou seja, você pode fazer isso e deve fazer isso você mesmo, você mesma, e você pode fazer isso também de forma indireta, provendo meios de que esse filho, essa filha, tenha acesso a esta doutrina, a estes princípios, a esta formação. Então, investir na formação dos seus filhos é o que o apóstolo Paulo está aqui nos declarando. Tá certo? Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 4, verso 9, que diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus netos. Então, eu estou evocando aqui Deuteronômio 4 para quebrar uma coisa que irrita demais os filhos e que causa um vazio absurdo nos filhos, e que nós que queremos ter relacionamentos cristãos, santos, sagrados, nós precisamos entender. Você deve ensinar aquilo que você vive. Você deve lutar por aquilo que você quer que o seu filho viva. Não faz sentido você cobrar uma coisa da sua filha se você mesma ou você mesmo não toma para si como verdade. Isso é injustiça, e injustiça causa derrota, causa um conflito. Calma aí, está me falando uma coisa, mas ele não faz. Ele está perdendo essa autoridade. Nós já vimos que é dever do filho. Abre-se parêntese. Não vou obedecer meu pai porque meu pai não faz isso. Você está errado e você vai sofrer as consequências. Já falei isso para marido e mulher. Se você ficar esperando o outro fazer a parte dele para você fazer, o seu caminho é um caminho de morte. Mas, por outro lado, nós devemos refletir. Como é que eu vou cobrar uma coisa da minha esposa se eu não me posiciono? E como é que eu vou esperar uma vida, um comportamento, uma saúde do meu filho, se eu próprio também não valorizo isso? Vou dar um exemplo para você. Você precisa estudar, mas eu não gosto de estudar. Você precisa se cuidar, mas eu não me cuido. Não é? Você precisa ir na igreja, mas eu também não vou. Então, o que a lei do Senhor está falando aqui, que Moisés escreveu, é que o princípio do exemplo, ele deve ser seguido. Antigamente, hoje em dia, nem tanto, mas ainda é muito comum, a mãe, antes de dar um remedinho para o filho, ela experimentava. Antes de dar uma comida, ela experimentava para ver se aquilo está quente. Ou o sabor, antes de colocar na boquinha do filho ou da filha. Às vezes nós queremos algo para os filhos que nós sequer queremos experimentar, queremos viver. Quantos pais querem que o filho ou a filha sejam homens e mulheres de Deus, mas ele mesmo, ela mesma, pai e mãe, não tem desenvolvido essa preocupação. Desanimaram. Bem, se você desanimou, quanto mais o seu filho.
se você não mostrar ímpeto para ele, se você não mostrar o valor que aquilo tem para você, como é que ele vai discernir que aquilo é valioso para você? Então nós estamos vendo aqui o poder do exemplo. Primeiro, cuida de você, pai. Passa em revista a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Qual a energia que você tem emitido? Que valores você tem emitido? Ah, mas eu não estou fazendo o que o meu filho está fazendo. Você pode não estar fazendo exatamente o que ele está fazendo, mas às vezes você está fazendo alguma coisa que não tem sido uma boa inspiração para o seu filho. Ou pelo contrário, você de fato tem sido inspiração para o seu filho. Você tem desenvolvido as suas habilidades. Você tem guardado bem a sua alma vai bem. Você só pode dar o que você tem. Você não vai dar o que você não tem. Então é responsabilidade dos pais estarem promovendo a cada dia o aperfeiçoamento da doutrina em sua alma. Tem homens que não mudam. Consequentemente, não vão ter melhores resultados dentro das suas casas com os seus filhos. Tem mulheres que não mudam o seu jeito de ser. Consequentemente, aquilo vai estagnar e vai desanimar os seus filhos. Irmãos, nós estamos aqui num chamado de Deus à santidade. E essa santidade, ela precisa se transformar em discipulado para com os nossos filhos. Os nossos filhos devem ser nossos discípulos. E Deuteronômio está dizendo isso para a gente. Como que eu não vou causar irritabilidade? Como que eu não vou permitir esse vazio e esse desânimo se assenhorear dos meus filhos? Primeira coisa, eu sou a referência, a primeira referência do meu filho, da minha filha, sou eu e a minha esposa. E aí já a gente traz a questão do casamento. A gente já traz a questão do tratamento conjugal. Se a árvore não é boa, como é que o fruto vai ser bom? Se a árvore está podre, como é que o fruto vai ser bom? Então a gente entende assim, se o casamento está pilhado, se o casamento está cheio de doença, esse fruto, ele está comprometido. Ele está sendo afetado, ele está sendo apodrecido, ele está sendo envenenado. Então, como eu, que sou referência, estou, como está a minha alma, como está a alma da minha esposa, isso precisa ser tratado, porque isso é que vai referendar os nossos filhos. Eles estão ávidos, consciente e inconscientemente, por tudo aquilo que nós emanamos, seja através de palavras, seja através de gestos, de linguagem não verbal, e seja através da nossa energia que a gente libera. É medo, é frustração, é raiva, é ódio, é desamor. Nós estamos impregnando os nossos filhos. E eles, de certa forma, são esponjinhas, sobretudo quando pequenos. Eles estão sugando tudo isso, eles estão chupando tudo isso, eles estão absorvendo tudo isso. Depois disso, você vai fazer saber aos seus filhos, olha só, eu tenho algo para te contar, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu tenho experimentado. Ou até você pode dizer, olha, eu tenho procurado isso aqui, eu ainda não conquistei isso, mas eu estou procurando e eu quero que você procure também. Isso é maravilhoso. Você está criando discípulos, você está criando os seus filhos na admoestação, na disciplina,
na correção do Senhor. Sobre isso, eu quero ler Provérbios 22, já para estar encerrando também. Verso 6, que diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós falamos no nosso estudo anterior que Provérbios vem muita orientação para os filhos, mas também vem muitas orientações para os pais. E aqui ele está falando que você deve educar ou instruir o seu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, aqui nós temos uma ideia temporal, não é? Ou seja, existe um tempo que você está com a rédea, cara. Com a possibilidade. Depois que envelhecer, os processos já serão outros. O processo da sua educação como pai, do fornecimento dessa educação, dessa influência, desse discipulado, ele tem uma validade, ele tem um tempo. Existem cursos, né, que a gente compra, que é vitalício. Você compra, a hora que você quiser, você vai lá e estuda. Você tem acesso àquele conteúdo, aos benefícios daquele curso. Mas existem, a maioria dos cursos, são por um tempo determinado, digamos 1 ano. Ó, você tem 1 ano. Você tem 1 ano para você aprender aquilo. Você tem 1 ano para adquirir aquele conhecimento. Depois dali, você vai ter que procurar uma outra forma, porque expirou aquele seu prazo. Ou então você vai ter que comprar, no caso de curso, você vai ter que comprar novamente aquele curso, vai ter que pagar novamente. E o que acontece? A educação de filho tem prazo, ou tem prazos. Por isso que quanto antes você começa a educar, e a educação acontece desde o nascimento até o momento que ele vai se transformar num adulto, ele vai envelhecer, vai criar barba. No caso dos homens, evidentemente, vai se emancipar, vai sair de uma forma ou de outra do seu alcance discipulador. Então, é urgente a gente fazer isso enquanto a gente tem esse tempo a nosso favor. E aqui está dizendo que nós devemos instruir a criança, apontar caminhos, educar qual o caminho. E normalmente, como também Deuteronômio diz, nós devemos instruir no caminho. Muitas vezes o caminho que ele deve andar é o caminho em que nós estamos trilhando. E no caminho nós vamos explicando, ensinando e consolidando valores, princípios, ensinamentos para os nossos filhos. E isso é muito importante, precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de compromisso. E isso independe se você é mãe solteira, isso independe se você é um pai novo, jovem. Nós precisamos entender que agora o nosso maior patrimônio e a nossa maior responsabilidade são os nossos filhos. Há muitos hoje que não querem ter filhos porque não querem ter responsabilidade. Bom, é até melhor, se você não quer ter responsabilidade, não tenha filhos. Mas se você agora tem filho, você tem uma responsabilidade e esta responsabilidade lhe será cobrada. Esta responsabilidade, quando delegada, quando dispensada,
ela gera um ônus espiritual sobre a sua vida. O abandono de um pai para com seu filho, o abandono de uma mãe para com seu filho, é algo de extrema gravidade aos olhos de Deus. É algo surpreendente. O profeta usa a seguinte figura de linguagem, o Senhor usa o profeta para mencionar essa figura de linguagem. Pode uma mãe esquecer do fruto do seu ventre, do seu filho? É uma pergunta retórica. É óbvio que não. Isso não dá para imaginar, mas nós sabemos que acontece. E aí continua dizendo, ainda que esta se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Que lindo, né? Mas a oração é uma adversativa, é uma coisa que, ainda que, uma possibilidade, é algo difícil. Um pai desprezar o filho, uma mãe desprezar o filho. Mas nós vivemos em dias caóticos, nós vivemos em dias difíceis, onde nós vemos pessoas tão adoecidas, tão destruídas pelo pecado. Nós vemos pessoas tão influenciadas por Satanás, que elas têm negado a afeição natural de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho. Pais e mães que liberam palavras horrendas, malvadas, malignas, perversas, ofendem, menosprezam, abusam, são violentos, abusam física, sexual. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo dias em que crianças são jogadas na lata de lixo. Isso são sinais dos tempos. Todavia, nós estamos falando aqui com pessoas que querem o Senhor, que querem andar e viver a vida cristã. E não são essas, eu nunca faria uma coisa dessa, mas às vezes nós estamos fazendo outras. Nós estamos sendo omissos, nós não estamos sendo presentes, nós não conversamos, nós não brincamos, nós não damos tempo de qualidade para os nossos filhos, e eles estão carentes desse cuidado, dessa atenção, dessa troca, desse amor, de palavras de Deus, de palavras de amor. E isso é muito triste. Há muitos jovens hoje que estão sofrendo, que estão se cortando, que estão desejando a morte, estão completamente, como acabamos de ler há pouco, estão completamente desanimados, desestimulados, não têm prazer em viver, não sabem o que vai fazer, e isto nasce dentro de casa com o relacionamento de pai e de mãe. Eu não estou aqui para colocar peso na sua vida, para trazer culpa para a sua vida. Não sou eu que estou falando isso aqui. É a palavra de Deus, mas com um objetivo, do seu arrependimento, do nosso arrependimento, da nossa confissão, e de andarmos com o Senhor na luz. Nós lemos em Deuteronômio, guarda-te a ti mesmo. Então vamos acertar, vamos voltar, vamos pedir perdão para os nossos filhos. Não é pecado não, muito pelo contrário, está certo. Meu filho, eu fui uma mãe omissa. Minha filha, eu não soube lidar com você, não sabia, não consegui. Meu filho, eu fui espancador, eu te ofendi, eu bebia, eu fiz isso.
peça perdão e restaure. Perdão é de Deus. A Bíblia diz que aquele que chegar diante do altar e lembrar que tem algo lá na caminhada, uma dívida, volta, reconcilie-te. E às vezes é com teu filho que você tem que pedir perdão. Me perdoa porque eu traí sua mãe e abri uma brecha na sua vida. Me perdoa porque eu era uma mulher rixosa, obstinada e tratava mal seu pai na tua frente. Me perdoa porque eu não quis evoluir na vida. Me perdoa porque eu não te instruí. Me perdoa porque eu vivia só cuidando das minhas coisas e não dei atenção para você. O perdão é de Deus. E isso é maravilhoso. Porque quando a gente resolve as coisas no amor, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. E não tem lugar que tem mais multidão de pecado do que dentro da nossa casa. O lugar que eu mais vou pecar é dentro da minha casa. Por isso que tem que ser o lugar onde tenha mais amor, porque é o amor que nos leva a pedir perdão, é o amor que nos leva a perdoar, e é o amor que nos leva a querer mudar. Eu quero ser um pai melhor, eu preciso ser uma mãe melhor. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu tenho limitações, mas eu vou dobrar meu joelho, eu vou crer na tua graça e eu vou emitir essa energia do amor. Meu filho, eu não sei nem o que você está falando, eu não sei o que você está precisando, mas papai te ama, eis aqui, se eu puder te ajudar, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Eu não sei te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu tenho um irmão, eu tenho um pastor, eu tenho um amigo que pode te ajudar, vamos comigo. Às vezes a gente está cuidando de tanta gente, de tanta coisa. Isso é uma palavra até para você, no ministério, seja pastoral, seja na liderança. Às vezes a gente está cuidando ou preocupado com tanta coisa e tem dracma perdida dentro da nossa casa. E a gente tem que passar essa vassoura, como aquela parábola diz, e encontrar e a gente entender essa riqueza que a gente tem dentro de casa. Eu vou encerrar esse estudo. No nosso próximo estudo, nós vamos trazer alguns casos também especiais, como a gente fez com o casal. A gente vai falar de algumas situações importantes de pais e filhos, mas eu gostaria de encerrar com uma história, que fique para a gente uma ilustração. Diz que o camarada, o sonho dele era comprar uma Porsche, carro bem milionário, e ele comprou aquele carro. E assim que aquele carro chegou à sua residência, ele chamou os amigos e falou: olha só que carro. Pô, cara, anda aí. Sente o motor, liga o carro aí, dá uma volta. E assim ele fez com o vizinho, ele fez com o amigo, ele fez com o parente. E todos deram uma volta naquele carro. E ele, muito feliz com aquilo, ele deixou o carro ali, entrou alegre para dentro da sua casa. E alguém perguntou para ele: cara, todo mundo andou no seu carro, você comprou esse carro, era seu sonho, mas você mesmo não anda no carro, você não andou no carro. E às vezes tem tanta gente andando com o nosso tesouro, com o nosso filho, com a nossa filha, tanta gente que está desfrutando. E às vezes nós mesmos não temos usufruído de tempo, ou conquistado, ou desenvolvido esse tempo tão precioso com os nossos filhos. Que o Senhor restaure isso. Que o Senhor faça maravilhas, milagres na nossa vida. Tudo começa com consciência, quebrantamento, conversão.
E agora você vai cuidar da sua alma e você vai aplicar aquilo que é de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada papai, cada mamãe, cada filho. Que o Senhor esteja restaurando a nossa paternidade, a nossa maternidade em Cristo Jesus. Amém? Até o nosso próximo estudo. Um grande abraço a todos.